Então, para começar para falar com vocês, o nome da parte da biologia que estuda tecidos chama histologia. Então, histologia é o estudo dos tecidos do nosso corpo. Nós vamos começar estudando o tecido epitelial. É o tecido que reveste nosso corpo e tem várias funções, nós vamos falar dele. Mas esse não é o único tecido que nós temos no corpo, nós temos vários outros. Vamos dar uma olhadinha aqui ao longo da aula. Ó, a histologia é a ciência que estuda os tecidos do corpo humano. E os tecidos são formados por grupos de células com função semelhante. Aqui, ó, esta daqui, crianças, é uma imagem de verdade de um tecido do nosso corpo. Vocês estão vendo um montão de pontinhos mais escuros e uma parte geral mais rosa? Cada pontinho desse escuro que a gente está vendo aqui nessa imagem é o núcleo de uma célula que foi marcado por um corante específico. E todo o resto ao entorno, é claro, são as células. Então, histologia é o estudo desses tecidos. As células, quando elas se juntam, elas se organizam em tecidos. Esses tecidos, quando eles se juntam, eles formam os nossos órgãos. Então, cada órgão pode ser formado de mais de um tecido. Os órgãos atuando todos juntos formam nossos sistemas, e os nossos sistemas são finalmente juntos, todos eles juntos, são os que formam o nosso organismo. Então, o que a gente vai fazer agora, a partir dessa etapa aqui da nossa disciplina? Nós vamos estudar os tecidos, são 4 grandes grupos de tecidos, vamos ver daqui a pouco quais são eles. Depois, vamos estudar os órgãos e como que eles estão relacionados com os sistemas. Depois que a gente terminar essa parte aqui, a gente vai ter uma noção sobre como que os organismos funcionam no geral. Ashley quer saber se a gente vai mandar os slides. Se eu vou mandar os slides. Posso mandar, não. Posso mandar, sim. Tá bom? Ok. Então, olha aqui, ó, os níveis de organização dos seres vivos. Primeiro é a célula, a gente já estudou a célula, as organelas da célula, o que tem dentro da célula, procarionte e eucarionte. Estudamos dentro da célula eucarionte a vegetal e animal. Cada uma das 8 organelas da célula, já falamos sobre isso. Estamos aqui agora, ó, no estudo dos tecidos, associação de várias células semelhantes. Para depois chegar nos órgãos, a junção de vários tecidos com uma determinada função. Os tecidos que nós vamos estudar são esses daqui. Tecido epitelial, vou começar com ele. Depois vou falar do tecido conjuntivo, depois do tecido muscular e depois do tecido nervoso. Então, são 4 grandes grupos de tecidos que nós temos no nosso corpo. Começando pelo tecido epitelial. Epitélio, tem sempre que lembrar para vocês, revestimento. Então, quando eu falo tecido epitelial, eu estou falando de um tecido que está cobrindo alguma superfície. O tecido epitelial, um grande exemplo de onde a gente pode encontrar no nosso corpo o tecido epitelial é sobre a nossa pele. A pele, crianças, ela é um órgão. A pele não é um tecido, a pele é um órgão, porque ela tem várias camadas e tudo isso é a pele. A camadinha primeira, essa que a gente encosta da pele, ela é revestida pelo tal tecido epitelial. A camadinha primeira da pele é chamada epiderme. Ela é um exemplo de tecido epitelial. As camadas mais profundas da pele, a derme, etc., já são outros tipos de tecido que a gente vai falar depois. Mas essa camadinha superficial, essa que a gente encosta e reveste todo o nosso corpo, é formada por tecido epitelial. Qual a característica do tecido epitelial? Ó, isso aqui é um termo técnico que aparece muito na prova do IFES. Células justapostas. O que isso quer dizer?
Vou tentar desenhar aqui para vocês, ó. As células da minha pele, elas estão todas um do ladinho da outra, de forma que não haja espaço entre essas células para que algum micro-organismo ou alguma substância tóxica possa penetrar no meu corpo. Então, essa organização de eu ter as células, todas elas, uma do ladinho da outra, sem espaços no meio, eu chamo isso de células justapostas. Isso é essencial para que o tecido epitelial funcione, cumpra a sua função. Se tivesse algum espacinho aqui no meio, crianças, os micro-organismos que naturalmente vivem sobre a nossa pele, estão aqui, eles poderiam penetrar no nosso corpo e causar algum tipo de infecção. Então, o fato de eu ter células justapostas auxilia na impermeabilização do meu corpo com relação a esses micro-organismos. Ó, bastante... Tem alguém com o microfone ligado. Verifica aí, crianças, para dar um ecozinho aqui também. Tá, aqui a característica, ó, bastante unidas entre si. E com pouca substância entre elas, é claro. Se elas estão unidas muito entre si, elas não têm condições de ter substâncias entre elas. Esse destaque aqui, ó, tem pouca substância entre elas, ou seja, intersticialmente, eu vou dar um destaque para isso, porque quando a gente for estudar outros tecidos, a gente vai ver que isso é diferente. Alguns tecidos têm muita substância entre as células dele. No caso do tecido epitelial, não tem quase nada, basicamente nenhum. Além da função de revestimento, como exemplo aqui, ó, eu coloquei a epiderme, o tecido epitelial ele tem outras funções, como a de formar glândulas. Por exemplo, a glândula mamária, a glândula sebácea e a glândula salivar, todas elas são formadas pelo tecido epitelial. A glândula mamária, claro, serve para a amamentação dos mamíferos, daí o nome do grupo, né? Nós, por exemplo, seres humanos, somos mamíferos e utilizamos essa glândula, as mulheres, né, dos seres humanos utilizam essa glândula para alimentar recém-nascidos. As glândulas salivares todo mundo tem, está na boca, produz saliva para a gente umidificar o alimento. E a glândula sebácea é a glândula sudorípara, aquela glândula que produz suor e resfria nosso corpo conforme estamos fazendo atividades físicas. Todas essas glândulas são produzidas na superfície do nosso corpo ou na superfície interna do nosso corpo e são produzidas pelo tecido epitelial. Show? Aqui eu tenho uma fotinha desse tecido epitelial. Então, ó, só para lembrar para vocês, isso tudo aqui, isso aqui é um corte da pele, né? Isso tudo aqui é a pele. O tecido epitelial é apenas esta primeira camadinha da pele aqui, chamada de epiderme. A segunda camada, mais profunda, chamada de derme, já é um outro tipo de tecido, é o tecido conjuntivo, que a gente vai ver depois. Na epiderme, a gente tem aqui, ó, terminações nervosas, é o que faz a gente sentir o tato, e é na derme que nascem os pelos e também as glândulas sudoríparas. Olha elas aqui, as glândulas sudoríparas, que produzem o suor e depois, através desses poros, colocam o suor na superfície da nossa pele para resfriar o nosso corpo conforme a gente faz atividade física, vai ficando cada vez mais aquecido e coisa e tal. Então, ó, características do tecido epitelial, a ausência de espaços entre as células, já falamos. Esse daqui não falou, quero dar um grande destaque para isso aqui, ó. A ausência de vascularização. Quem sabe o que é vascular? Vascularização, o que é isso? Alguém sabe? Vascularização significa ter vasos sanguíneos.
A epiderme, essa camadinha superior da pele, não apresenta vasos sanguíneos. Por que isso é importante? Quando a gente... Isso acontece principalmente com o nosso pé, né? Às vezes o nosso pé, a gente vai andando e fica muito grosso, a gente consegue tirar com o dedo mesmo uma camada grossa de pele do nosso pé. Só que a gente tira essa camada de pele do nosso pé e não sangra. Por quê? Porque essa camada de pele do nosso pé que está grossa, ela é feita apenas por epiderme e epiderme não tem vasos sanguíneos, logo não sangra. Quando você faz algum machucado na sua pele e sangra, você já pode ter certeza que você fez ali um machucado mais profundo na sua pele, porque você chegou na derme, que é onde tem vasos sanguíneos. Tem um mágico na TV, criança, não sei se vocês já viram isso. Ele pegava uma agulha e passava aqui, ó, nessa pelinha que a gente tem no pescoço, e a agulha atravessava essa pelinha do pescoço e ele tirava e não sangrava. Por quê? Porque ele pegava só essa camadinha de célula superficial que a gente tem aqui na pele, a tal da epiderme, que não tem vascularização e, portanto, não sangrava. Não tentem nesse caso, vocês vão se matar, tá? Fala, Thiago. Eu ia tentar fazer isso daí depois, professor. Não, você vai se matar, faz isso não, tá? Tá Deixa bom, só tá para bom. os mágicos fazerem, isso mesmo. Alguém ia perguntar? Thiago ia perguntar? Não? É o mesmo caso quando, tipo, faz a unha, que tira a cutícula e não sai sangue? Larissa, aí você colocou muito bem o exemplo. Quando a gente tira a cutícula da unha e não sai sangue, quer dizer que a gente tirou só aquela camadinha de célula superficial ali, ou seja, só da epiderme. Perfeito. Agora, quando faz a cutícula e sai sangue, você pode ter certeza que aquela cutícula saiu puxando a camada mais inferior da sua pele, que tem a derme, e daí saiu sangue. Uma manicure experiente puxa a pelinha, não sai sangue, ou seja, só a camadinha superficial. Uma menos experiente faz sangrar, e daí a gente fala até que tirou um bife, né? As meninas falam isso. Então, isso daqui, crianças, nossa, eu já cansei de ver quantas vezes essa característica de não ter vascularização já caiu na prova. Então, vocês têm que ficar muito atentos a isso, tá? Além disso, além dessa característica, já falei de duas, deixa eu falar da terceira, a gente também tem uma grande capacidade de renovação celular nesse tecido. O que ocorre? A gente, quando toma banho, por exemplo, vocês têm tomado banho? Às vezes, banho, às né? vezes. Dia de sábado Às só, professor. vezes, garoto, vou ligar para sua mãe ver como é que tá esse negócio desse banho aí seu, hein? Ó, toma banho todo dia. Veja só, quando a gente toma banho e a gente esfrega a nossa pele, principalmente com uma bucha, o que acontece? As células velhas da superfície da nossa pele, elas vão sendo liberadas. E isso força com que a pele produza novas células através da mitose, que a gente conversou na passada, para renovar essas células que já estão velhas e já foram removidas do meu corpo. Então, essa capacidade de renovação celular do tecido pode ser muito bem explicada pela nossa pele, que toda vez que tomamos banho, um conjunto de células sai, vai embora, e novas células são produzidas para repor essas velhas. Isso porque eu estou falando da pele. Se eu falasse dos revestimentos internos do meu corpo, que também são feitos pelo tecido epitelial, né? Esse túnel enorme que eu tenho aqui no meu corpo, que é o meu sistema digestivo, esse túnel do sistema digestivo, meu tubo digestivo, ele também é renovado constantemente, porque a digestão ela vai gastando essas células que estão ali na superfície. Né? Ó, a principal função do tecido epitelial é proteger o corpo contra a penetração de micro-organismos, substâncias químicas e agressões físicas. A pele está justamente para impermeabilizar o nosso corpo e proteger ele contra essas ameaças externas. A epiderme, que é a camada superior da pele. Internamente aqui, ó, que eu também tenho epiderme, revestindo meu corpo por dentro, as funções são outras, como, por exemplo, absorver nutrientes derivados da digestão. Tá?
Ó, ele se encontra recobrindo o corpo externamente, epiderme, já disse. Isso daqui, ó, superfície interna dos órgãos, como o estômago, ouvido, nariz, pulmão, boca, útero, bexiga, etc. Como eu disse, dentro da gente, nós também temos epiderme, mas com outras funções. E, além disso, forma glândulas. A gente falou, glândula salivar, glândula sudorípara. O fígado, o pâncreas também são glândulas. Todos são formados pelo tecido epitelial. O tecido epitelial, a gente pode ter ele de vários tipos. Olha essa imagem aqui comigo. Tem tecido epitelial que é formado só de uma camadinha de células. Muito fininho. Olha aqui, ó. É chamado de simples, porque só tem uma camadinha de célula. E é chamado de pavimentoso, porque essas células que só tem uma camadinha ainda são achatadas. Esse tipo de tecido aqui, ó, é um tecido muito encontrado nos nossos vasos sanguíneos. Por exemplo, o tecido da nossa pele, ele já é dito de estratificado e pavimentoso, porque eu não tenho uma camadinha de células, não. Eu tenho várias e várias camadinhas de células. Então, eu digo que é estratificado e pavimentoso. Existe também o tecido estratificado de transição, que as células, ao invés de elas terem todas o mesmo formato achatado, como eu tenho aqui em cima, elas têm um formato mais cúbico. E dependendo se o tecido que elas estão revestindo está esticado ou não, ela vai mudando de forma. Então, daí o nome de transição. A gente acha esse tecido de transição na bexiga urinária. Quando a bexiga está cheia, essas células ficam achatadinhas, porque ele foi esticado. Quando a bexiga está vazia, ela fica mais ou menos assim, como a gente está vendo no slide, mais cúbico. Tem tecido simples prismático, ou seja, você tem a célula, uma camadinha de célula só, por isso simples, e prismático, ou aqui, ó, porque essas células elas formam meio que um retângulo, meio que um prisma. O estômago é um exemplo disso. Existe tecido prismático estratificado, a uretra, que homens e mulheres têm, e leva a urina para fora do nosso corpo, né? A urina da bexiga para fora do nosso corpo é estratificado prismático, então são várias camadinhas de células e todas elas são prismáticas. E, finalmente, a gente tem o cúbico, simples, que estão presentes nos tubos renais. Este tecido aqui, que eu deixei por último, ele é um tecido muito interessante. Ele é chamado de pseudoestratificado, esse tipo de tecido epitelial, né? Por que pseudoestratificado? Porque parece que ele tem várias camadinhas de células, porque a gente está vendo aqui, ó, o núcleo dessas células em diferentes alturas. Mas, na verdade, a gente só tem uma camada de célula, e a única coisa que está variando ali é o núcleo dessas células. Este tecido, ele é muito cobrado porque ele é marcante da traqueia, que é esse tubo que a gente tem aqui no pescoço que conecta o nosso nariz com o nosso pulmão. Tá? Então, o pseudoestratificado, ele parece estratificado, mas na verdade não é. É apenas uma camadinha de células com vários níveis ali de alturas de núcleos, o que dá a impressão para a gente de que ele é estratificado. Bom, então, ó, sobre o tecido epitelial, vamos fazer algumas questões que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, o tecido epitelial é caracterizado por apresentar células aderidas umas às outras. Essa dinâmica permite ao tecido a realização de importantes funções aos organismos. Qual das alternativas abaixo apresenta algumas das principais funções do tecido epitelial? Lê para mim, o que vocês marcariam? Pode ser a B. D. O que vocês acham?
Ó, Eu acho que é B. percepção de sensações Também acho que é B. é do sistema nervoso. Preenchimento é do tecido conjuntivo, ainda vou falar dele. Aqui na B, ó, realmente, revestimento é uma função do tecido epitelial, mas Eu acho que é a E. preenchimento não é. Eu ia na E. Preenchimento é do tecido chamado conjuntivo, ainda vou falar dele. A letra C fala de condução de impulsos, isso aqui é do tecido nervoso, ainda vou falar dele. Proteção estaria certo, mas a primeira aqui, ó, não dá. A letra D fala proteção e percepção de sensações. É essa daqui que eu vou marcar. Realmente, o tecido epitelial ele tem a função de proteger nosso corpo contra ameaças externas e também faz com que a gente perceba sensações ao entorno, porque nele o tecido nervoso coloca lá suas célulazinhas que nos trazem a sensação, por exemplo, do tato. Sim? Então, aqui seria a letra D de dado. Vamos ver mais uma. Os epitélios de revestimento podem ser classificados em relação ao número de camadas e a forma das células presentes. Existem epitélios que têm apenas uma camada de células, são simples. Entretanto, essas estão em diferentes alturas, conferindo ao tecido a impressão de que se trata de um epitélio formado por mais de uma camada de células. Esse tipo de tecido epitelial, em relação ao número de camadas celulares, recebe o nome de... O que vocês marcariam? Ele, ó, só tem uma camada de células, mas elas estão em diferentes alturas, passando uma impressão de que se trata de um epitélio formado de mais de uma célula. Qual seria? Eu ia na A. Eu ia na A também. A palavra-chave aqui que vamos ver essa questão, Ah, não. passa a impressão D. de que se D, trata D, de um epitélio formado por mais de D. uma camada. D é Letra D. D de dado, com certeza. Quando a gente tem células em diferentes alturas, mas eu só tenho E de dedão. D de dedão. Quando a gente tem células em diferentes alturas, mas só uma camada de células, você tem o epitélio pseudoestratificado, que tenta nos enganar, mas não consegue. Vamos continuar. Uma das características presentes no tecido epitelial é a ausência de vasos sanguíneos. Em razão disso, a nutrição dessas células é feita por quais processos apresentados abaixo? Eu vou responder para vocês. Olha só. A minha pele, por exemplo, a minha pele, ela é formada dessa primeira camadinha de células aqui, que é no tecido epitelial, e uma segunda camadinha de células, que vem logo abaixo, que é a minha derme. Então, a pele é feita de duas camadas, né? O tal do tem alguém com o microfone ligado. O epitelial em cima, que é o que a gente está estudando, e a derme embaixo. O tecido epitelial, ele não tem vasos sanguíneos, mas ele precisa, como qualquer tecido, de nutrição. Como é que ele se nutre, então? As substâncias, elas saem aqui da derme em direção à epiderme. As substâncias saem da derme em direção à epiderme, porque a derme é cheia de vasos sanguíneos, então ela consegue se nutrir direitinho. É a epiderme que não. Esse processo de transporte de substâncias sólidas, nutrientes propriamente, né, do tecido de baixo, que é a derme, que tem vasos sanguíneos, para o tecido de cima, que é a epiderme, que não tem vasos sanguíneos, a gente chama de difusão. Difusão é o transporte de substâncias sólidas, de onde tem mais substância,
nesse caso na mesoderme, para onde tem menos substância, no caso a epiderme. Toda vez que a gente falar de transporte de substâncias sólidas, eu estou falando de difusão. Se fosse transporte de água, a gente falaria que é osmose, mas não foi o que foi perguntado. O que foi perguntado foi sobre o transporte de nutrientes, sais minerais, vitaminas, carboidratos, proteínas, etc. Tudo isso é sólido, então a gente utiliza o nome difusão para este tipo de transporte. Tá bom, crianças? Beleza. Vamos falar mais. Tudo bom? Tudo, né? Aqui, ó, sobre os tecidos epiteliais, não é correto afirmar que... Vassoura. Então, eu quero a errada, né? Não é correto afirmar, eu quero a errada. Então a gente tem que falar errada. Isso, exatamente. Eu sei qual é a Eu certa. acho que é C. Pra mim deve ser a C. O que vocês acham? Eu acho que é C também. Vassoura. Crianças, aqui tá certa. Desculpe, aqui tá errado. Olha eu, muito doido. A que tá errada é a letra C. Eu não mostrei para vocês que, dependendo de onde está no tecido epitelial, ele pode ter uma camada de células, duas camadas de células, células achatadas, células retangulares, células mais quadradas. Isso varia muito. Então, por conta disso, essa alternativa C aqui está errada, porque ela fala que vai ser sempre células achatadas, as tais chamadas de pavimentosas. Isso não é verdade. A bexiga, por exemplo, tem células cúbicas, que formam cubos, literalmente. Então, a C não é verdade, por exemplo, para a bexiga. A minha traqueia, que tem células prismáticas, pseudoestratificadas, também não é achatada, não é pavimentosa. Então, a C está errada por causa disso. Então a resposta certa é a C, que é errada. Isso aí, né? Muito bem, meu filho. Se você viu aquela série Dark e entendeu, isso aqui tá fichinha. Vamos continuar então. Com relação ao tecido epitelial, analise os itens 1, 2 e 3 e assinale a alternativa correta. Então vamos lá, uma por uma. Possui células justapostas com pouca ou nenhuma substância entre elas, intercelular. Verdadeiro ou falso nessa primeira aqui? Verdade. Verdadeiro. Verdadeiro, crianças. Exatamente o que estava escrito no slide, né? A 3 é errado. 2. Desempenha a função de proteção, revestimento e secreção. O que vocês acham? Verdadeiro. Verdadeiro. 3. É rico em vasos sanguíneos, por onde chegam oxigênio e nutrientes. Falso. Falso. A gente viu que ele era avascular. Então, A está resposta é falso. C de certo de novo. Muito bem. Vamos fazer mais uma. Cadê as outras questões? Peraí. Só ficou. Não. Ele vai mandar outra. Provavelmente a pontuação do pessoal que me mandou a lista no prazo certo. Pessoal. Deixa eu trocar aqui a tela, crianças, porque as minhas outras questões ficaram embaixo da tela. Manoel, estava com 6 aulas de manhã. Lucas, o áudio aberto, irmão. Tem um áudio aberto aí também. Ah, não é o meu que tá falando, não. Não é o meu, não. Não?
Tá todo mundo dormindo aqui em casa. Boy. Voltou a aparecer aí para vocês, cara? Eu tirei e coloquei aqui em outro lugar. Sim. Ótimo, então vamos fazer essa daqui comigo. Epitélios podem ser classificados a partir de diferentes... A partir de diferentes critérios. De acordo com a forma das suas células, elas podem ser classificadas em... estou perguntando da forma das células. Qual dessas alternativas aqui diz respeito apenas à forma das células? B. Eu vou com o Lucas, B também. Eu vou de B. Vamos pensar. D. Crianças, olha só. A primeira não pode ser porque estratificado não é uma forma. É sobre o número de camadas. Se tem mais de uma camada, é estratificado. Então não é sobre a forma da célula. Quebrei o Essa lápis. classificação. É sobre o número de camadas. Então A não pode ser. Aqui, pelo mesmo motivo, a B não pode ser. Porque estratificado não é sobre a forma da célula, é sobre o número de camadas. Aqui, mesma coisa, pseudo-estratificado não é sobre a forma, é o número de camadas. Aqui, secretor não é sobre forma, é sobre a função. Só sobrou a letra E. Aqui, todas as alternativas são sobre a forma da célula. Cúbica é uma forma, pavimentoso é uma forma e prismático é uma forma. Então, eu colocaria a letra E aqui. Todas essas alternativas tratam sobre formas. Tudo bem? Quebrei meu lápis. Vamos ver mais uma. Alguns epitélios, como o da traqueia, são chamados de pseudoestratificados. Essa denominação é dada por quê? Olha para mim aqui. D. Letra D, eu acho. E Também. células em diferentes alturas. Aqueles núcleozinhos, cada um em uma altura. Muito bem. Vamos ver mais uma. Eita, cadê o resto da questão? Sumiu. Agora sim. Observe atentamente o esquema e marque a alternativa que indica corretamente sua classificação. Então, o esqueminha é este daqui. E observando esse esqueminha, eu quero que vocês me digam qual que seria a classificação correta para ele. Muito bem, Arthur. Letra E. O epitélio, ele é cúbico, porque as células lembram um cubinho. E ele é simples, porque só tem uma camadinha de células. Então, é cúbico e simples. Muito bem. Essa pergunta foi simples. Mais uma questão. O epitélio de transição apresenta como característica principal a presença de células que mudam de forma quando submetidas a estiramento. Estirar é esticar. Esse epitélio é encontrado, por exemplo, onde que eu tenho um epitélio que às vezes estica, às vezes está relaxado. Letra E. Letra E na bexiga. Muito bem, como a gente comentou dentro de sala. Olha, né, crianças? Mais uma, a última. Quando nos referimos a um epitélio como estratificado pavimentoso,
nós estamos dizendo que ele é o quê? Olha a alternativa para mim. D. Letra D do dado. Por ser estratificado, tem mais de uma camada de células, e por ser pavimentoso, essas células são achatadas. Muito bem. Hoje, então, a gente falou do tecido epitelial. Aula que vem, a gente fala sobre o tecido chamado conjuntivo. Tudo bem, meus amores? Então, eu vejo vocês aula que Ótimo. vem. Tá Tchau, bom? professor. Até aula que vem, Beijo, professor. beijo. Valeu, Sempre valeu. bom ver vocês. Tchau, tchau. Semana que Tchau, vem, gente. valeu. Meu filho Subidão. muda o som aqui, ele também estava trabalhando. Tchau. Até mais. Ai, no brapelão.